Será que o remake do Rei Leão é fiel ao filme original? O que ele trouxe de novidade? Eu sou o Renan Muniz e a gente vai ver isso hoje. Embora a história do Rei Leão já seja bastante difundida, é bom lembrar que esse vídeo pode conter alguns spoilers, porque o remake contém algumas novidades que a gente vai comentar aqui. Bom, o enredo do filme original se mantém. O Mufasa é o rei da Pedra do Reino e ele tem um filho chamado Simba, que na linha de sucessão será o próximo a tomar o poder. Só que o Scar, que é tio do Simba e irmão do Mufasa, tem muita inveja disso e tem muita gana em chegar ao poder. Então ele arma uma trama para poder matar o Mufasa, matar o Simba, ou pelo menos tentar, e assumir o poder. Ali existia uma rixa entre os leões e as hienas, e quando o Scar assume, as hienas passam a ter um certo controle da região. E o Scar abusa um pouco da caça, da sua ganância, e a região acaba tendo uma série de problemas. Deixa de ter fertilidade, os animais que ali moravam mudam para outras regiões, e acaba que o local deixa de ser agradável. E basicamente é nesse contexto que a história gira. O novo filme está sendo vendido como um live action, mas na verdade ele é um remake. Ele é bem fiel ao original, meio que tenta reproduzir exatamente cena a cena, com algumas adaptações, algumas melhorias, acrescentando algumas coisas. Um dos grandes diferenciais são nas falas. Algumas falas foram levemente alteradas para que o diálogo torne-se mais compreensível. A dublagem do filme, que inicialmente estava sendo muito criticada, é coesa com a proposta do filme. Ela é mais realista e menos caricata. A animação é muito realista, se você reparar bem, todos os movimentos são muito próximos do mundo real, a respiração, os pelos mexendo com o vento, os movimentos de andar dos animais. E dentro dessa questão do realismo, a animação por computador deixou o filme com um tom muito mais sombrio. Você começa a assistir e você tem, de certa forma, um medo ali do leão que está aparecendo, nas cenas que tem rugido, são cenas com mais sombras. Criou-se um ambiente mais medonho, porque mostra justamente os perigos da vida na selva. Mas exatamente por causa desse realismo, os personagens perdem um pouco o brilho. No desenho original, todos eles são muito expressivos, fazem várias caras e bocas, olhares, e no remake não tem muito isso, mexe mais a boca, não tem tanta expressão. O diretor quis fazer uma pegada realista, de que os animais são animais de fato, não tem expressão, só que é até controverso, porque no filme eles falam, dançam, e eles poderiam ter um pouco mais dessa expressão que agregaria valor para você criar uma identidade visual. Um dos grandes triunfos da nova versão foi a adição de cenas com pitadas de humor. Em vários momentos a gente vê cenas que causam um impacto na plateia, né? Por exemplo, no começo tem uma cena que o Zazu tá voando, ele faz uma piadinha com a sombra dele. Depois, mais no meio do filme, tem um antílope que traz uma linguagem mais atual, né? O Simba tá conversando ali, fala que ele tá com vontade de comer um antílope, que tá com fome. Aí corta pra cara de um antílope, ele fala, eita! E tem uma outra passagem também onde o Timão faz uma piadinha com o termo bullying. Eles chamam ele de gordo e ele se revolta, quer dizer, trazendo o filme para uma linguagem mais atual, mais contemporânea. Algumas cenas foram modificadas para dar veracidade aos fatos e também pela dificuldade de reprodução de algumas coisas fantasiosas que aconteciam na animação. Então, por exemplo, na cena em que o Simba e a Nala vão para o cemitério dos elefantes, no filme original apareciam 3 hienas tentando caçá-los, e nesse novo aparece uma série de hienas e tem até uma líder ali. E depois, mais pra frente, quando o Mufasa já morreu e o Simba foge, na animação tinha aquela cena que ele passa no meio dos espinhos, as hienas tentam ir atrás dele, ficam cheios de espinhos grudados. E no novo filme é meio que um abismo, não tem essa parte dos espinhos, porque no mundo real a hiena não ia cair no meio do espinho e ficar cheio de espinho espetado pelo corpo inteiro. Então eles realmente adaptaram. Assim também como tinha uma cena que o Zazu era preso pelo Scar, ficava meio que numa cadeia ali feita de costela. No novo também não tem essa cena, porque é uma coisa que não faz sentido no mundo real.
Aliás, os próprios personagens sofreram algumas alterações. O Scar, por exemplo, ele não é tão irônico quanto no filme original, ele é um pouco mais sombrio, mais imponente. As músicas da trilha sonora original do Rei Leão estão todas presentes, com novas interpretações, novas vozes. Perde um pouco a característica porque a gente está acostumado a ouvir aquela versão original com aquela voz, e quando a gente ouve pela primeira vez a nova versão, sente uma diferencinha ali, mas nada que prejudique muito. Só tem uma parte da dublagem que deixou um pouco a desejar, que é na cena onde o Simba aparece adulto pela primeira vez. Tem aquele trecho onde que ele está crescendo, tem aquela transição dele da infância para a parte adulta, e na hora que ele aparece adulto primeiro, ele já entra cantando, e vê uma voz muito fininha assim, então tá mostrando o Simba pequenininho, filhote, e de repente mostra ele grandão. Achei que iria vir uma voz mais imponente, mais grave, quando veio entrou cantando uma voz mais fina, então achei que não ficou muito legal. Outras duas cenas que sofreram alterações, quando o Scar está planejando a debandada junto às hienas, no original mostra as hienas querendo atacar os gnus, morrendo de fome, e o Scar pede para elas esperarem, e depois ele dá o sinal, elas atacam e os gnus saem correndo em direção ao Simba, naquele desfiladeiro. No remake a cena é bem parecida, só que não tem esse trecho onde as hienas estão com a barriga roncando, loucas para atacarem os gnus. Já mostra direto o Scar dando o sinal para elas atacarem. A outra cena, que é uma das principais novidades do filme, mostra por que a Nala fugiu da região da Pedra do Reino para procurar ajuda em um outro lugar para depois, posteriormente, virem a encontrar o Simba. A explicação que eles dão é que o Scar, desde que assumiu o trono, foi muito irresponsável quanto à caça. Ele queria dar comida à vontade para as hienas, então caçava além do necessário. E acabou que os animais dali da região foram se extinguindo, foram mudando de lugar, e toda a vida foi se acabando, porque o filme preza muito por essa questão do ciclo da vida, do equilíbrio da cadeia alimentar. Então, se você começa a consumir demais determinada espécie, as espécies que se alimentam dela também serão prejudicadas. E como a região ficou com escassez de alimentos, a Nala fugiu dali para tentar arrumar melhores condições em outros lugares. E lá ela encontra o Simba, por acaso, que havia fugido, se sentindo culpado pela morte do Mufasa, que na verdade quem matou foi o Scar. E o Simba tá lá numa vida tranquila, junto com Timão e Pumba, que ele conheceu. E no primeiro momento ele não quer retornar, porque acha que vai ser julgado pelas leoas. E ele fica refletindo sobre essa possibilidade, e chega um determinado dia, ele cansado, se joga assim no chão para descansar, e nisso sai uma mecha de pelo do corpo dele. No filme original, saía um pó que ia voando até a região, e lá era encontrado por aquele macaco babuíno que descobria que o Simba ainda estava vivo. Mas nesse filme é um pelo dele que sai voando, e é uma das principais cenas do longa, muito marcante, porque o passarinho passa, pega esse tufo de pelo, usa ele na confecção de um ninho, depois esse pelo acaba caindo do ninho, para num galho de uma árvore, uma girafa que estava se alimentando ingere esse pelo, depois ela defeca, sai meio que uma bolinha de cocô ali rolando. Uns insetos vão lá, se alimentam dessa substância, aí o pelo acaba sobrando, as formiguinhas estavam passando, acabam levando esse pelo, e quando elas estavam levando, nesse caminho todo, o pelo já percorreu uma longa distância e chegou próximo àquele babuíno, aquele macaquinho que no começo do filme levanta o Simba, né? Então ele pega esse pelo e passa até a ideia de que o Simba está vivo. E ele vai atrás do Simba, encontra ele e começa a questioná-lo sobre o Mufasa, fala que ele ainda está vivo, e o Simba fica sem entender nada. E ele chama, vem cá pra você ver. Leva o Simba na beira de um lago, o Simba olha pro próprio reflexo e enxerga o pai dele ali. O macaco fala, o seu pai vive dentro de você. Nessa hora o tempo fecha, aquela cena clássica, que não é tão emocionante quanto na animação original, que o Mufasa aparece nas nuvens falando com o Simba. E ao invés de aparecer aquela imagem meio translúcida dele nos céus, fica relampejando e os raios formam o contorno do rosto do Mufasa. Então o Simba se sente na responsabilidade de voltar para sua terra e reconquistá-la, tomar o poder, porque ele era, por direito, o primeiro da linha de sucessão, e ele deveria ser o rei, e não o Scar, que armou uma trama para matar o Mufasa e assumir o trono. E essa mini historinha envolvendo o pelo resume basicamente tudo que o filme fala, o ciclo da vida. Quer dizer, tudo tem um começo, um meio e um fim, e é o que o Mufasa sempre pregou no período em que ele esteve vivo. Ele dizia que todo reinado tinha os seus momentos de glória, mas que um dia ele ia acabar, ele ia passar, e a gente precisava saber lidar com essas mudanças.
Então Simba retorna para sua aldeia, pede para o Scar renunciar ao poder, mas ele resiste e luta contra o Simba. E essa sequência de cenas no final do filme é extremamente bem feita, a iluminação, os efeitos, muito bonitos, porque tudo começa a pegar fogo e fica realmente dramático. E ao final das contas, o Scar acaba confessando que assassinou o Mufasa, e aí todo mundo se vira contra ele, as próprias hienas pegam raiva dele porque ele disse que não estava nem aí para elas, só queria mesmo era o poder, e o Scar acaba sendo morto pelas próprias hienas, e o Simba assume o trono, se junta com a Nala, tem filho, e aí a paz se reestabelece na Pedra do Reino. Eu assisti ao filme no cinema no dia da estreia, a sessão estava absolutamente lotada, e eu vi uma coisa que há muito tempo eu não via. Todo mundo aplaudiu quando acabou o filme. Bom, para dar o veredito final, a proposta do filme foi muito bem executada. Você fazer um remake reproduzindo fielmente, cena a cena, com um realismo, cumpriu muito bem. Mas no meu entendimento, todo remake tem que ter um diferencial, um algo a mais. E não só mais do mesmo, com animações diferentes, atores diferentes. E esse filme até introduz alguns elementos, como falas levemente diferentes, algumas cenas e tomadas diferenciadas. Inclusive tem 30 minutos a mais do que a animação original. Porém, eu acho que eles poderiam ter investido mais nisso, criado mais cenas, mais aventuras. Eu acho que eles ficaram muito presos a reproduzir o filme original e fizeram um trabalho muito bom na história, no enredo principal. Só que nas ramificações poderia ter mais novidades. O ponto alto do filme é o realismo. Você vê os personagens ali que marcaram a sua infância em como eles seriam no mundo real. Só que justamente o filme peca pelo excesso de realismo. Algumas cenas que funcionavam muito bem no original por explorarem esse mundo fantasioso não estão presentes no filme novo. Além dessa falta de expressão dos animais que passa uma imagem que eles não têm muitos sentimentos e emoções ao longo do filme. É um filme que vale a pena ser assistido por aqueles que já assistiram e gostam da animação original. Para você ter esse sentimento de nostalgia, rever o filme com outra proposta, outro olhar. Mas para quem nunca assistiu o Rei Leão, eu recomendo que assista o desenho original, porque ele cria uma identidade melhor com os personagens, passa uma imagem mais legal, é mais comunicativo visualmente. Porém, o remake não deixa de ser um bom filme, daria nota 7. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram, confiram os outros vídeos do canal, inscrevam-se, um abraço e até a próxima!